pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Amém. Passa a palavra ao primeiro secretário para a leitura do expediente. Dos expedientes, das atas, da 14ª sessão extraordinária realizada em 11 de abril de 2017, da 26ª sessão extraordinária realizada em 19 de abril de 2017, da 4ª audiência pública realizada em 5 de abril de 2017, da 6ª audiência pública realizada em 19 de abril de 2017, dos ofícios 051/2017, do excelentíssimo senhor Pedro Cunha Lima, deputado federal, em resposta ao ofício 004/2017, oriundo desta casa, do ofício 229/2017, do senhor Maésio, deve ser Tavares de Melo, diretor administrativo e financeiro, encaminhando a esta casa os balancetes gerenciais do exercício de fevereiro de 2017, do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, dos projetos de lei 286/2017, de autoria do vereador Álvaro Farias, autoriza a criação do sistema de concessão de cartão de gratuidade de estacionamento para idosos e deficientes físicos, cadeirantes, e da outras providências. O 287/2017, de autoria do vereador Alexandre do Sindicato, fica denominado de Josivaldo de Souza Júnior, J. Júnior, uma das novas ruas da cidade de Campina Grande, e da outras providências. 288/2017, de autoria do vereador Álvaro Farias, concede título de cidadão campinense ao engenheiro civil Ronaldo Amâncio Menezes, e da outras providências. O 289/2017, de autoria do vereador Aldo Cabral, reconhece a visão monocular como deficiência, e da outras providências. O projeto 290/2017, de autoria do vereador Marinaldo Cardoso, dispõe sobre a instalação de câmeras de vigilância em casas noturnas e estabelecimentos similares no município de Campina Grande, e da outras providências. O 291/2017, de autoria do vereador Pimentel Filho, utilização de alternativas tecnológicas ambientalmente sustentáveis no conjunto de moradia organizada pela forma horizontal ou vertical, e da outras providências. Já no tocante ao 292/2017, o vereador também Pimentel Filho institui sobre a impressão no sistema Braille para contas fornecidas, serviços públicos de telefone, energia elétrica, gás, água, para usuários portadores de deficiência visual, e da outras providências. O 293/2017, de autoria também do vereador Pimentel Filho, dispõe sobre a apresentação de artistas locais na abertura ou encerramento de shows musicais que ocorre no município de Campina Grande, e da outras providências. O 294/2017, do vereador Anderson Maia, denomina de Antônio Xavier de Souza, uma das novas ruas do município de Campina Grande, e da outras providências. E findando, o 295/2017, também do vereador Anderson Maia, denomina de José Francisco dos Santos, uma das novas ruas do município de Campina Grande, e da outras providências. Determina a Secretaria de Apoio Parlamentar o arquivamento do expediente e abre o pequeno expediente obedecendo à inscrição do livro. Não havendo nenhum inscrito no pequeno expediente, Alexandre. Passaremos a palavra a Alexandre do Sindicato para o uso do grande expediente. Senhor presidente, colegas vereadores que nos ouçam essa manhã, pessoas da imprensa aqui presentes, assessores, eu trago nessa manhã apenas uma fala referente ao chamamento das centrais sindicais, da OAB, das instituições,
religiosas ao grande evento e à grande paralisação amanhã em favor do trabalhador brasileiro e contra as reformas impostas pelo governo Temer. Mas eu gostaria de pedir aos senhores que refletissem um pouco comigo, vereador João Dantas, porque a reforma foi aprovada no dia de ontem no Senado, no Congresso Nacional, anteontem na comissão e ontem já aprovada. Eu assisti até lá para as tantas da noite e ainda ficou 7 itens para serem aprovados hoje, 7 pontos. Mas veja o tamanho da incoerência. Eu vim com a camisa que eu recebi em Brasília semana passada, lá estando, da nossa federação, Nenhum Direito a Menos. O CIEMACO, esse sindicato é um grande sindicato de Curitiba, eu conheço, lá estive. Um sindicato que tem uma atuação enorme, um patrimônio muito grande em favor do trabalhador, mas veja só o tamanho da incoerência. No fora Dilma, no fora Temer, as centrais, que eu faço parte de uma delas, consegue colocar centenas e até milhões de pessoas em Brasília. Quebra-se o Congresso, queima-se carro, invade ali a esplanada dos ministérios, faz um grande redebuliço, o vereador Ivan Batista. Mas ontem, chamo eu aos senhores à reflexão, ontem, estranhamente ontem, não havia coxinha em Brasília. Não se viu, e a TV Câmara não mostrou, e nem tampouco, vereador Pimentel, as emissoras, as TVs nacionais, nenhum sindicalista no plenário da Câmara dos Deputados. Aprovado ontem com a chiadeira dos alienados do PT, do PCdoB, daquele povo meio pipirituba dos asvermelhados. Chiaram ali e aprovaram. Alguém pode dizer, mas que incoerência de um sindicalista dizendo isso? Eu sei que o sindicato acabou-se com a reforma de ontem, eu sou consciente disso. O sindicato de pelegos aí acabou-se. Mas o que eu quero trazer à memória dos senhores, por que não ontem encheu o plenário em Brasília, a grande manifestação não ter sido ontem? Só ser sexta-feira, vereador Lula Cabral, depois que passou a reforma. O que está por trás de tudo isso, vereador João Dantas? Não, sexta-feira, entre véspera de um feriado, vamos parar o Brasil. Não é bonito, né? Contra a reforma, contra os direitos trabalhistas. Mas ontem, que era o dia da pressão, ontem, que era o dia de você marcar território, por que não ontem? Aí alguém me pergunta, o senhor vai para as manifestações amanhã? Não. Esse cidadão aqui não vai não, porque eu não vou fazer campanha para Lula 2018, não. Porque a central que mais pediu em São Paulo, em outdoor pago, caríssimos, eletrônicos, e em Brasília também, quem saía do aeroporto até o setor hoteleiro do Congresso, via daqueles outdoors que sabe do que eu estou falando, eletrônico, lá era contra o imposto sindical, a única central, CUT. E amanhã vai estar discutindo em favor do trabalhador, dizendo que é a favor. O braço, eu diria, a milícia do PT, a CUT, vai amanhã estar discutindo em favor do trabalho. Não é incoerência da minha parte como sindicalista dizer isso? Aí, por que o senhor não vai? Eu não vou, vereador Bruno Faustino, porque essas mesmas centrais dizem todos os dias nos rádios, nas emissoras, que terceirizado é precarizar o serviço. Não é, nós empregamos 16 bilhões, eu defendo o terceirizado. Aí eu vou estar lá falando que sou a favor do trabalhador, quando eles dizem que nós somos precarizadores do trabalho, que nós estamos precarizando o trabalho. Analisem comigo, façam uma retrospectiva, porque ontem as centrais sindicais não estavam em Brasília se manifestando. Ontem era o dia da manifestação, ontem era o dia da greve.
Não é a sexta-feira, véspera de um feriado, não, entre véspera de um grande feriado. Amanhã ainda está morta, como gosta de dizer Analice, que trabalhou muitos anos na banca passando o jogo ali no Beco 31. Amanhã Inês está morta. O que tínhamos que perder, já perdemos. O trabalhador vai fazer a homologação na frente do patrão, ele vai chiar? Nunca, jamais. O acordo entre o patrão e o trabalhador vai ter prevalência sobre a lei, vai valer mais do que a própria legislação. Nenhum direito, a menos. Mas como se as nossas centrais se acovardaram nos discursos, na luta, vereador Lula Cabral, não foram a Brasília, não tiveram coragem de enfrentar, sabe-se lá o porquê. Aí junta meia dúzia nos estados, nos municípios, vamos fazer greve, vamos para a mídia dizer que somos contra tudo isso. Cadê a CUT? O Paulinho ontem da Força Sindical, que é do Rede, estava dizendo ontem no guia eleitoral deles, naquelas inserções, nós somos contra as reformas trabalhistas. Não vi um discurso dele ontem assistindo o tempo todo nessa linha de defesa do trabalhador. Nosso povo tem que deixar de ser enganado, ludibriado. E aí está agora o papel do movimento sindical desacreditado e sem prestígio. Mas, vereador, o senhor é sindicalista, é incoerente. Eu vejo o mundo de outra maneira. Eu vejo de outra forma. Eu não vou fazer parte de uma manifestação que tem um único cunho de promover o PT para 2018. Deus me livre do PT. Deus me livre do PSOL, Deus nos livre do PSB, Deus nos livre dessa turma avermelhada, que tentaram destruir a família brasileira, que conseguiram fazer algo inédito na história desse país, 14 milhões de desempregados. Eu passava hoje pela manhã na empresa que eu trabalho para assinar lá o meu ponto. Ali, quando cheguei, estava lá o grupo de funcionários, todos reunidos numa sala, e já me pegaram de vez, não é? E aí, amanhã nós vamos parar ou não? Eu digo, é uma decisão de vocês. Aí um levantou e disse, homem, vamos deixar dessa conversa. Tenha 14 milhões de desempregados, a gente não vê todo dia fulano e ciclano atrás de emprego, nós vamos parar. Vocês são loucos. Pararíamos se tivesse um alvo específico de luta realmente em favor do trabalhador. Analisem comigo o que está acontecendo. A paralisação deveria ter sido segunda, terça, quarta-feira, ir para o Congresso, queimar pneu, fazer do jeito que faziam. Por que não fizeram? Essa é a grande dúvida. Por que não fizeram? Por que não se manifestaram ontem, vereador Lula Cabral? Agora, sexta-feira, véspera de feriado, de um grande feriado. Contra a reforma da Previdência, como coisa que não fosse necessária. Contra a reforma trabalhista, como coisa que não fosse necessária. Eu sou incoerente? Pode dizer. Ao chegar, um colega jornalista disse para mim, em tom de brincadeira, o senhor, cuidado, o senhor não será reeleito mais, nunca mais o senhor será reeleito. Porque se o senhor falar contra as reformas, o senhor não é mais digno de voto do cidadão. Eu não sou obrigado, e numa conversa muito franca com um colega jornalista, de ser alienado. Andar feito cavalo com um cabrestozinho, olhando ali somente numa direção, naquilo que a grande mídia, ou que alguns grupos seletos e vão sofrer agora. Sem imposto sindical vai ser difícil pagar Coca-Cola e coxinha. Sem imposto sindical vai ser difícil as grandes viagens de avião para Brasília, São Paulo, para os congressos. Sem imposto sindical não vai ter mais ônibus e baderna. Isso não dá. Pela idade de Vossa Excelência, eu tenho certeza que a senhora presidente irá conceder com muito prazer essa parte, para mim é uma honra ser aparteado por Vossa Excelência, vereador Lula Cabral. Eu acho que Vossa Excelência diz agora, realmente chegou no ponto. Porque eles estão preocupados? Eles estão preocupados porque vão deixar de receber o dinheiro para fazer política contra o povo do Brasil.
Eles estão preocupados porque vão perder o peito, o peitinho, a teta, do que dá essa sustentabilidade aos sindicatos. E que esse pessoal não fez a greve ontem porque não tem credibilidade em mobilização. Eles já sabem, vamos aproveitar o feriado, que o pessoal vai para a rua e todo mundo, várias pessoas gritam fora Temer. Não tem nada a ver com o governo Temer. Quem trouxe o governo Temer para o governo foi o PT. Né? Nós temos absoluta certeza que a preocupação deles, mas graças a Deus, o Congresso vai votar e vai cortar esse umbigo que dá, ou tirar o peito da boca do bezerro. Quer dizer, eu acho que nós temos a consciência que, a partir de agora, o Brasil vai caminhar melhor. Eu volto a dizer, alguém pode não concordar com minha fala, mas eu volto a dizer, eu não sou a favor dos direitos ou retirada de direito. E sempre é perguntado, o artigo 7º da Constituição, encerro já minha fala, senhora presidente, se a senhora me permitir, já porque só temos 2 inscritos, mas muito rapidamente. O artigo 7º da Constituição Federal, ele todo está sendo preservado. Todo ele está sendo preservado. Direito a férias, inclusão no INSS, direito a 13º, auxílio maternidade, auxílio paternidade, as férias remuneradas, tudo isso está sendo garantido na Constituição. O que nós perdemos enquanto sindicalista foi o imposto sindical, a autonomia que o trabalhador vai ter e lidar, e esse ponto eu sou contrário, diretamente com o patrão. A ausência da presença do sindicato nas homologações, eu também sou contrário, entendam minha fala. O que eu indaguei contrário, e é porque o silêncio das centrais no dia de ontem, atrás das discussões, e só amanhã quer fazer uma greve, depois Inês está morta. Eu, para encerrar, eu digo o seguinte, porque o Congresso, agora para ser mais enfático, não se discute, encerro já agora minha fala com essa última frase, não se discute o Sistema S e arrecada por ano 58 milhões, e não presta conta, tirado diretamente da folha de pessoal, são 58 milhões, se eu não me engano, injetados no Sistema S. Pegue seu filho de 14 anos e mande ali, no SESC Senac, fazer um curso. Se ele não tiver um cartão de crédito para passar as parcelas, paga antecipadamente, não faz. Faça uma carteirinha ali no açude velho, para não levar a GPS da empresa e pagar o valor da carteirinha, para ver se ele tem direito à piscina. Vá na academia do SESC Senac, lá no distrito, se ele não tiver um dinheirinho para pagar, ver se ele usa. Para não dizer que eu sou um sindicalista incoerente ou pelego, eu estou indo no outro lado agora da questão. Eu critiquei a reforma, não sou a favor dessa greve fantasiosa e mentirosa que estão propondo para promover politicamente o PT, mas também estou dizendo que sou contra o Sistema S e deveria sair da folha, que onera em 5,7% a folha de salário de todas as empresas, tirado do bolso do trabalhador, injetado no Sistema S, que em nada auxilia o trabalhador, ao contrário, serve para manter muitas vezes um bolo de empresário que não tem mais nenhum parafuso para bater em empresa nenhuma, já quebrada há muitos anos, dentro de uma estrutura estrondosa e enorme, que é o Sistema S e só as federações das indústrias. Então, muito obrigado, senhores. Eu passo a palavra ao secretário para a leitura de 2 justificativas e já passo a palavra ao vereador João Dantas para o uso do grande expediente. 2 justificativas, uma do vereador Márcio Melo. O mesmo não pôde comparecer à presente sessão, pois está realizando exames médicos inadiáveis. Ele justifica, e a outra também do vereador José Marinaldo Cardoso, também encontra-se fazendo exames em clínicas de nossa cidade. Então, estão os 2 vereadores justificando a ausência. Suas ideias sempre são boas, eu vou fazer do jeito que você disse. Com a palavra o vereador João Dantas.
Senhora presidente, colegas vereadores, imprensa aqui presente, eu saúdo a todos que ocupam as nossas galerias, na pessoa do nosso amigo Hildo, enfermeiro, que sempre nos acompanha, e também ao líder comunitário Escorel, que faz parte também do orçamento participativo em Campina Grande, membro do OAP. E saudar a filha do saudoso juiz, um dos maiores magistrados daqui de nossa cidade, do estado, doutor Sebastião Bezerra, né? A esposa do nosso querido amigo vereador Lula Cabral, que foi uma grande nadadora, né? Na época de estudante, né? Bibi é uma pessoa muito querida em Campina Grande e está aqui acompanhando este seu esposo, esse valente, destemido, atuante, diligente, competente vereador Lula Cabral, com quem eu me identifico muito. Com Lula eu só não tive a oportunidade de praticar judô, né, nem luta livre, porque eu não era muito vocacionado, não. Como eu não tinha muita vocação, e Lula era quem treinava Ivan Gomes, eu preferia Fernando Tejo, né, numa passagem rápida pelo judô. Mas na natação, não. Né? Na natação, né, Maurício Cabral, Saulo, Quival Gorgônio, né, aquela turma da natação, nós estávamos sempre envolvidos. Seja bem-vindo, né, a amiga Bibi, que está aqui para participar de uma sessão que trata de um bioma, né, dos mais importantes, né, aqui para o Nordeste, que é o bioma da Caatinga, do Cariri, né? E logo mais nós contaremos aqui com presenças de notáveis, como o poeta Zé de Cazuza, um dos maiores pesquisadores da poesia popular nordestina, Felizardo, seu filho, outro grande poeta, tudo lá da Prata, né? Lá dos Cariris velhos. Pois bem, senhora presidente, nós ocupamos a tribuna na manhã de hoje para lembrar a todos, né, que o prefeito Romero Rodrigues esteve em périplo lá pela capital federal, né, nas suas andanças pelos ministérios, né, com o seu prestígio, com o seu relacionamento, né, junto com a base parlamentar aqui de Campina Grande, com base em Campina Grande, o senador Cássio Cunha Lima, o deputado Rômulo Gouveia, né, e outros, né, e que estiveram também a participar do lançamento de um livro, né, biográfico, né, que lembra a figura notável do nosso poeta saudoso Ronaldo da Cunha Lima, né, e o Senado da República resolveu, como reconhecimento, publicar, né, os belíssimos pronunciamentos feitos pronunciados pelo então senador Ronaldo da Cunha Lima. Discursos dos mais destacados, como o que trata da língua portuguesa, né, a invasão, né, da língua inglesa, né, da língua francesa e de outras línguas na nossa língua. Depois, pronunciamentos muito expressivos e até emocionantes, né, na luta pela transposição das águas do Rio São Francisco, né? E foi um grande evento realizado lá na Biblioteca do Senado, com a participação do prefeito Romero Rodrigues, com a participação do deputado federal Rômulo Gouveia, mas com a participação do ex-secretário Gustavo Nogueira, o procurador do município José Mariz, mas, enfim, foi uma semana de grande movimentação em Brasília, sobretudo no aspecto da gestão do prefeito Romero Rodrigues em Campina Grande. A sua estada lá em Brasília, no seu périplo pelos ministérios, foi exatamente para se carrear recursos para Campina Grande, para destravar alguns projetos que porventura não possam ter
ter chegado até o setor de empenho e os recursos tenham sido transferidos para Campina Grande. Mas o fato é que o prefeito Romero Rodrigues tem se destacado muito, né, no Estado como prefeito de Campina Grande, é tanto que está sendo lembrado aí por muitos, né? Você lê a imprensa, o nome de Romero Rodrigues já está sendo alavancado, lembrado como um possível candidato a governador. E aí, para nós, Rui da Serra, é muito importante, né, voltar, né, a ter um campinense governando o estado da Paraíba. Nós tivemos Ronaldo da Cunha Lima, tivemos Cássio Cunha Lima, né? Então, agora, Campina Grande já se volta nessa ideia de que se tem candidatos. São vários, né, os nomes que estão sendo lembrados. O nome do próprio Cássio Cunha Lima é um nome muito vigoroso, muito bem lembrado. O nome de Romero Rodrigues está sendo muito lembrado. Recentemente, há poucos dias atrás, esteve em Patos, participando de uma inauguração de uma UPA, a convite do prefeito Dinaldinho Vanderlei, e lá foi aplaudido, aclamado pela população patoense. Isso prova que o nome do prefeito Romero Rodrigues está aí se expandindo por todos os municípios do estado da Paraíba. Devemos lembrar que temos outros nomes que estão sendo lembrados também, como é o caso do próprio prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, isso dentro de uma visão, Álvaro, de uma coligação, né, que existe, que a tendência é que ela seja mantida, né, esse entendimento entre PSD, entre PMDB, né, entre PSDB, né, isso leva a crer que é um grupo muito forte, né, e quem sabe possamos voltar a contar com um campinense como governador da Paraíba, quem sabe, né? Mas há muito tempo para isso, né? Há muito tempo, né? E há muita água a passar por baixo da ponte, como todos na linguagem popular, né, se expressam, né? Pois bem, senhor presidente, eu também tenho um assunto que eu quero aqui já antecipar, até mesmo porque já o fiz protocolar no mezanino da Câmara, que poderá até ser motivo de algum questionamento, mas eu devo já, por antecipadamente, já anunciar. Eu protocolei na mesa da Câmara, né? Eu sou um dos vereadores que menos apresento títulos, homenagens na Câmara, né? Mas eu estou apresentando um título de cidadão campinense a nada menos do que o atual prefeito da cidade de São Paulo, João Dória, né? E sempre que eu tomo uma iniciativa dessa, vereador Álvaro, eu primeiro procuro saber do interesse, né, se aquela pessoa vai receber essa homenagem com aquele respeito, com aquele reconhecimento, com aquele agradecimento, né, que realmente receba, né? E isso tudo já foi costurado, né? O prefeito João Dória estará aqui em Campina Grande, né, no dia 31 de agosto, mas poderá vir também para participar do maior São João do mundo. E quando eu falo em maior São João do mundo, é porque poucos são sabedores disso, né? Porque aqui nós só temos eu e Lula, né, e Pimentel como dos vereadores mais antigos da casa. O primeiro maior São João do mundo, o grande, o São João que colocou Campina Grande na mídia nacional, foi o São João em que João Dória presidia a Embratur, na época. Muito amigo do prefeito Ronaldo Cunha Lima. Então, ele, como presidente da Embratur, ele cuidou de liberar recursos, inclusive para as obras de construção da pirâmide do Parque do Povo, do pavimento do Parque do Povo, né, com recursos para a contratação de artistas, enfim. Ele mantinha programas de televisão em rede nacional.
E nos programas, um minuto para encerrar, nos programas apresentados por João Dória, o nome de Campina Grande era uma das cidades que mais aparecia para o Brasil. Isso através da manchete, né, e de outras atividades jornalísticas de João Dória. Então, a esse entendimento, né, não foi uma iniciativa única e pessoal do vereador João Dantas, há uma interlocução nesse sentido, até mesmo porque há a possibilidade, né, de, na próxima eleição, que já está bem próxima, né, nós possamos ter um amigo de Campina Grande, presidente da República, né, que é o nome de João Dória está sendo lembrado, né? Então, como essas homenagens que nós prestamos, muitas vezes elas servem de interlocução, né, entre poderes mesmo, representações importantes, né, da sociedade brasileira no campo da política, né, da gestão pública, enfim. Então, já estou anunciando, já para que se saiba que nós iremos aprovar esse projeto, e eu vou conversar com todos os colegas vereadores para que nós possamos aprovar esse projeto pela unanimidade. Inclusive, vou conversar com os colegas da oposição, porque a essa manifestação, a esse desejo do próprio prefeito de São Paulo de receber essa homenagem em Campina Grande. Segundo ele, é uma das mais expressivas homenagens que ele receberá de toda a sua vida. Muito obrigado. Eu convido o vereador Olímpio Oliveira para o uso da palavra. Ele estava aqui como primeiro inscrito, e eu aproveito a oportunidade para pedir aos colegas vereadores, todos os colegas vereadores, que quando chegarem aqui, que quiserem assinar o pequeno e o grande expediente, assinem na ordem numérica, porque aquele que assinar na frente vai ter a palavra cassada pela mesa diretora da casa. Isso é regimental. Está o número 1, o número 2, o número 3, o camarada assina no 3 e pula o 1 e o 2. Então, isso é para todos, para os 23. Assina o livro na ordem do livro. Certo? Eu não quero mais me estressar nem me aborrecer com essa situação. Então, assinem na ordem do livro. Depois, se quiserem espaço para alguma resposta, para alguma discussão, esse espaço será dado pela mesa. Senhora presidente, colegas vereadores, funcionários desta casa, assessores parlamentares, amigos e amigas de Campina Grande que prestigiam os trabalhos da manhã de hoje. Nós tivemos ontem, como foi comentado aqui ainda há pouco, o sepultamento da consolidação das leis trabalhistas. Uma lei que foi construída, veja só, Lula Cabral, sob a égide do Estado Novo, da ditadura da era Vargas. Uma lei que serviu para conduzir o desenvolvimento desse país por mais de 60 anos. Os ciclos de prosperidade maiores que nós tivemos nesta nação foi sob a vigência da CLT. Nós tivemos momentos de prosperidade, de crescimento econômico, de libertação do FMI. Faltava gente para trabalhar neste país. Eu vivi isso numa história recente. Eu vivi isso. E concederei a partes. Quero que participem do debate quem, porventura, esteja sendo agredido com minhas palavras.
Mas nós vivemos, sim, na era Lula, um período de prosperidade jamais visto nesse país. Não se pode negar a história. Não se pode negar a história. Você pode hoje desconhecer, você pode hoje dizer que não votaria mais nele. Você pode não concordar com aquilo que o PT produziu, do ponto de vista negativo, mas esse é um fato que não se pode desconhecer. E tudo isso aconteceu na vigência da CLT. O que é que acontece na história recente? Os empresários deste país, os patrões, disseram: chega de PT, chega de governo de esquerda. Nós não queremos mais pagar impostos para sermos governados por um governo que nós não entendemos que atenda às nossas necessidades. E aí, quem escutou no Jornal Nacional haverá de lembrar uma degravação de um grampo telefônico de Romero Jucá com um cidadão de codinome Machado, e que falaram do acordo nacional. Pois bem, nós estamos em plena vigência daquele acordo. E ele dizia lá taxativamente, envolvendo o STF, envolvendo a classe política, e com certeza com a chancela da elite econômica desse país, liderada pela Fiesp de São Paulo. Quem produz nesse país puxou o freio de mão, tirou o tubo de oxigênio que sustentava o governo da presidente Dilma. Morreu asfixiada. E disseram, eu tenho matéria sobre isso. Na hora que ela cair, nós voltamos a investir. A mulher caiu e o investimento não veio. E não veio por quê? Porque o acordão não era só isso, não. Não bastava só tirar a presidente. O acordo era para tirar a presidente e era para fazer a lei como se faz um paletó, sob encomenda. Que nós aprendemos com essas delações da Odebrecht, como é que as leis são feitas nesse país. Compra quem pode e obedece quem é corrupto. O plano consistiu inicialmente em tirar a presidente. Mas quem manda no dinheiro desse país disse o seguinte: não basta só tirar a presidente, agora a gente precisa acabar com as leis trabalhistas. Estão com o freio puxado ainda. Nesse país não existe crise. A maior mentira que se tem nesse país é essa história dessa crise. Como é que o país vive em crise se ele é o quarto credor dos Estados Unidos? O Brasil é o quarto credor dos Estados Unidos. Nós temos R$1 trilhão de reservas nos bancos americanos. Então, a crise não existe. Todo mundo
continua com as suas necessidades. Concederei, vereador Alexandre. Uma crise criada, fabricada, primeiro para derrubar uma presidente, depois para rasgar a lei trabalhista. E entendam os senhores, faço esse registro para a história. O presidente Michel Temer, cumpre o acordo? Ou ele também tem prazo de validade? Por isso essa loucura de se atropelar calendário. Ontem foi a lei das terceirizações, antes de ontem foi a lei da repactuação das dívidas do Estado, com 20 anos sem reajuste salarial para todo servidor público, reforma da Previdência, reforma da lei trabalhista, isso está dentro do pacote, e com prazo definido. Ou vota, ou você sai também, viu, Michel Temer? E é por isso que as coisas estão acontecendo. Mas escuto o vereador Alexandre Pereira, que certamente trará ao nosso discurso dados para tornar mais substancioso. Vereador Olímpio, Vossa Excelência, como sempre, tem usado a tribuna em trazendo e fortalecendo um bom debate nessa casa. Eu apenas discordo em parte do discurso de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência põe que não há crise no país. Anteontem, o próprio IBGE trazia um dado de que mais 60 mil empregos foram fechados somente no mês de março, em nosso país, mostrando que o crescimento do desemprego ainda continua em alta, vereador Pimentel. É claro que todos os dias, todos nós, vereadores, recebemos em nossos gabinetes pessoas em busca de emprego. Nós temos visto isso, eu acho, e a maior angústia de cada um vereador aqui é receber alguém no seu gabinete que lhe pede simplesmente uma oportunidade de emprego, você não tem como encaminhar. Fechar os olhos a isso, eu acho que é muito perigoso por conta dessa realidade que a gente vive hoje. Também nós não podemos dizer que o país não é um país, e se não tivesse numa certa condição, ele já teria quebrado totalmente. Os dados mostram que, e encerro já minha fala, daquilo que foi tirado pela a gangue que passou a ser institucional em Brasília, dentro da Petrobras, iam quebrar esse país, e o preço nós estamos pagando agora justamente disso. Essa é uma realidade. Dizer que não há crise, eu acho que é muito ruim, porque nós vivemos isso no dia a dia, vendo as pessoas que nos procuram, as pessoas das ruas, mostra que há essa dificuldade. Eu sou contrário às reformas da forma como elas estão postas. Em minha fala no início, eu até coloquei isso. Alguns pontos eu entendo perfeitamente. A reforma da Previdência não é necessária, a gente acaba e deixa aí, daqui a 30, 20 anos, Vossa Excelência tem uma filha pequena, está crescendo agora, eu tenho 2 filhos, eu conversava agora há pouco com um jornalista aqui, de nós que temos filhos, o que é que será feito para gerações futuras? A grande crise da Previdência aumentou agora, com 14 milhões de desempregados, que deixaram de contribuir aos cofres da Previdência, e esse rombo aumenta. São 14 milhões de pais de família e mães de famílias que não estão contribuindo, e esse déficit automaticamente aumenta. E isso não é culpa do Temer. Diga-se de passagem que eu não faço parte do partido do Temer, como Vossa Excelência é do PMDB, e o Temer é do PMDB. Mas eu coloco de que essa forma de jogar toda a culpa para o Temer, eu acho que ela é um pouco até perversa, porque ele pegou essa bomba chiando já, e eu posso dizer que o Temer ainda é um homem de muita coragem, está fazendo o que ele está fazendo, sem popularidade, sem apoio da população nas ruas, sem apoio das grandes centrais, e eu acho que ele tem muita coragem de fazer isso. Agora acho que ele está fazendo isso de uma forma
sem dialogar. E quem deveria dialogar, no momento certo, também não aparece para dialogar. E causa esse prejuízo e essas indagações que Vossa Excelência traz nessa manhã à tribuna. Eu agradeço a oportunidade que Vossa Excelência me concede. Eu agradeço ao vereador Alexandre e apenas não concordo com absolutamente nada do que o vereador Alexandre coloca. E é importante que a gente possa ter um estudo a respeito de como é que acontece o desemprego, dos 14 milhões de desemprego. Quem é que emprega? Quem foi que demitiu? Quem puxou o freio de mão. É justamente o que eu estou dizendo aqui. O Estado não cria emprego. Já dizia Fernando Henrique Cardoso, nas suas cartas a um jovem político, de que a maior mentira que existe é dizer que o Estado cria emprego. Quem cria emprego é o sistema econômico. Da mesma forma que cria, puxa o freio de mão, e alguém pode dizer, mas rapaz, é insano esse seu raciocínio. Como é que vai demitir? Né? E o negócio dele, como é que vai produzir? Ele está pouco se lixando, pega o dinheiro, pega o capital, manda para uma coisa que eu aprendi com Eduardo Cunha, offshore. Não sei se a pronúncia é essa. Pega o dinheiro aqui da empresa, manda para um offshore, lá nos Estados Unidos, ou num paraíso fiscal, continua ganhando, sem precisar estar quebrando cabeça com o empregado. Só um minuto para encerrar. Então, se pode dizer, a crise é fundamentada pelo desemprego. Não. O desemprego é um artifício daqueles que puxaram o freio de mão para conseguir seus intentos maléficos. Eu desemprego hoje, amanhã eu contrato na hora que eu quiser e boto meu dinheiro para render lá numa offshore. É essa a lógica. Eu não vejo o presidente da República, que de fato é do meu partido, mas eu aprendi desde cedo a não dizer sim, senhor, a governante. Eu nunca dei sim, senhor, a prefeito aqui. E, se quiserem, eu tenho o registro da imprensa local, da minha postura como parlamentar. Não tenho nenhum problema de admitir que faço parte do partido de Michel Temer, mas tenho a independência para pensar. E não vejo coragem nos seus atos. Eu vejo entreguismo. E eu vejo se repetir do presente que a gente vê aquilo que a gente presencia nas delações da Odebrecht. Eu fico imaginando quanto é que custa cada lei dessa. Eu fico somente imaginando o custo, Brasil, de uma reforma trabalhista, de uma reforma da Previdência. Daqui a 10 anos nós iremos descobrir. Mas nada acontece de graça neste país. Muito obrigado, senhora presidente. Encerrando o grande expediente, nós abrimos, como nós vamos ter uma sessão especial, uma audiência pública sobre a Caatinga, nós vamos encerrar e em 5 minutos nós voltaremos com a composição da mesa.